Bom dia, paz do Senhor para você. Sextou, mais um dia estou aqui por causa da misericórdia do Pai, trazendo uma palavra ao meu coração e ao seu coração. Então receba da palavra de Deus, porque aqui não sou eu, né? Eu não tenho poder para nada, eu sou uma simples serva de Deus. Aqui somente Jesus tem poder de transformar, de libertar, sarar, curar, trazer alegria, ânimo, renovo. Somente Jesus pode fazer isso. Então receba da palavra do Pai nessa hora, amém? Hoje a palavra que o Senhor tem para nós está em Mateus, no capítulo 16, versículo 5 em diante. Aqui vai relatar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus está falando, para os discípulos, porque eles passaram para o outro lado, mas os discípulos esqueceram de levar pão. E daí Jesus disse a eles, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Só que daí eles discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Por que ele falou isso, meus queridos? Porque Jesus havia recentemente, multiplicado, feito a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. E daí Jesus falou para eles, não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Jesus está dizendo aqui, não do pão físico tão somente, no qual ele multiplicou e o povo todo, a multidão, ficou saciada e sobrou. Mas ele está falando do pão espiritual, o pão da vida, a palavra dele. E então os discípulos entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Queridos, esse fermento, quando Jesus ele fez essa advertência sobre essa perigosa influência ali, os discípulos eles acharam que eles estavam falando do pão que nós comemos, o pão físico. Só que mais uma vez, Jesus lembrou o fato de que o Senhor fornecera ampla quantidade de pão, de modo que eles não tinham necessidade do pão que os fariseus estavam oferecendo. Só que, porque quão rapidamente eles haviam esquecido. E aqui, meus queridos, Jesus estava falando sobre o pão, espiritual, a comida espiritual, sabe? Não sobre uma mentira, não sobre uma hipocrisia, porque ali em Lucas, meus queridos, também no capítulo 12, versículo 1, esse fermento dos fariseus, também Jesus chamou de hipocrisia. Olha só, em Lucas 12, 1, final do 12, 1, Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então aqui, nesse relato que nós lemos, o fermento dos fariseus era o que? A doutrina. Ali em Lucas era a hipocrisia. Só que, meus queridos, as duas coisas estão ligadas, de maneira inseparável. A mais sinistra influência dos líderes judaicos era uma doutrina pragmática, que dava espaço à hipocrisia. Eles estavam preocupados com o que, meus queridos? Eles estavam preocupados demais com o exterior, sabe? Com o exterior, com as cerimônias e a aparência das coisas. E eles deixavam o quê? De se preocupar
sabe? O suficiente com os assuntos do coração. E aqui Jesus estava falando: como vocês não ouviram falar de pão, né? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Os discípulos só depois entenderam que ele estava falando da doutrina dos fariseus. Mas Jesus, ele em todo o tempo estava falando do pão. O pão espiritual dele, a palavra. E eu quero dizer para você nessa hora: o Senhor já fez tantos milagres na sua vida, eu creio. Você ainda está vivo por causa das misericórdias dele. Mas lembre do que tudo que o Senhor já fez até hoje. Os livramentos que ele já deu a você, que nem nós sabemos tantos livramentos que ele nos dá. Nós não vemos. Sabe? Como você tem sido? Você tem se lembrado dos milagres? Os discípulos aqui por um momento esqueceram do milagre. Mas lembre daquilo que o Senhor já fez e continue tendo um coração grato. Eu não sei o que você tem visto nas redes sociais, não sei o que você tem visto na internet, o que você tem se alimentado. Mas existe sim muitos fariseus, saduceus, existem muitos falsos profetas hoje, o qual tem ensinado e falado, dado um alimento estragado. Mas eu quero dizer para você, o único alimento sadio, espiritual, é a palavra de Deus. Receba da palavra de Deus, leia essa palavra, se alimente dela, da verdadeira, palavra, o verdadeiro alimento. Ouça palavras de pessoas que você sabe que tem uma vida com Deus, relacionamento com Deus. Amém? Receba da palavra do Senhor. É uma palavra hoje muito breve, mas essa palavra que o Senhor tem para nós. Não vamos nos alimentar, sabe? Pensando somente na comida dessa vida, no pão, no arroz, no feijão, naquilo que precisamos saciar o nosso corpo tão somente. Mas o mais importante é a sua comida espiritual. O que você tem se alimentado? Que comida você tem comido? Então, se alimente da palavra do Senhor. Amém? Leia, ouça a palavra de Deus, aquilo que é a verdade. Se você tem dúvida do que você ouve, procura na Bíblia. Vá para a palavra. Às vezes ouvimos tantas heresias, tantas coisas. Mas confere a palavra de Deus. Essa aqui é a verdade e ela não muda. Amém? Eu deixo essa palavra para que você possa alimentar não só fisicamente do que Ele nos dá para beber e comer. Porque o que temos para comer e beber é Ele que nos dá. É Ele que nos sustenta, nos dá força para trabalhar, poder comprar o alimento, é Ele. Mas eu falo da palavra espiritual, que você precisa se alimentar todos os dias. E como você se alimenta? Orando, lendo a palavra de Deus, buscando a Ele. Então se alimente da melhor comida, que é a palavra de Deus. E seja cheio da presença do Pai. Amém? Que Deus abençoe seu dia, a sua vida, o seu final de semana. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.